Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Muito bem. General, o senhor destacou aqui, dentre outros aspectos, o fato do senhor ter ingressado na academia em 1969 para iniciar a sua carreira. Apenas 5 anos depois do advento de 31 de março de 64. E, obviamente, o senhor ainda um estudante, né, um cadete lá da Academia Militar. Sabemos todos, alguns com uma opinião, outros outra, mas sabemos todos o que se passou naquela altura. Eu queria, da sua opinião, o senhor entende que o episódio de 64, que certamente impulsionou a sua decisão, foi algo positivo ou negativo da história do Brasil? Deputado Ricardo Salles, eu não parei para raciocinar em cima disso. O que me impulsionou na minha carreira, logicamente, foi a minha vocação de querer ser soldado e foi uma necessidade da minha família. Entrar nessa situação, se foi bom ou se foi ruim, o movimento de 64 é polêmico. É polêmico e eu, deputado, se o senhor me respeitar pela minha história, eu não gostaria de entrar nessa seara. Obrigado, deputado. A pergunta tem pertinência, general, pelo fato de que o regime de 64, cuja corporação que o senhor integrou foi talvez a principal precursora ou motivadora daquele movimento, e eu lhe pergunto se o senhor é daqueles que a classificam como revolução ou como golpe. Porque a visão daqueles que... Desculpa, isso não tem pertinência. Tem pertinência, não tem pertinência absoluta. A senhora não é advogada de defesa. A senhora não é advogada de defesa. Não. A senhora fala na sua vez. Não, deputado. A senhora fala na sua vez. Eu vou falar. Fale na sua vez. O militar tem que responder. Deixa eu só... Atenção, eu vou... Atenção. Deputados, eu vou fazer um comentário que vale... Eu vou fazer um comentário, eu vou fazer uma orientação, deputada Gleisi, que vale para os demais parlamentares. Como já foi dito aqui anteriormente, o direito ao silêncio poderá ser utilizado pela testemunha, uma vez que existe o respaldo do habeas corpus para isso. Porém, quem decide se irá utilizá-lo ou não é a própria testemunha. Não cabe a Vossa Excelência esse tipo de levantamento ou posicionamento. Com certeza não é meu objeto. Presidente, passa o requerimento para o relator. Ele não está entendendo. Só um minutinho. Qual é o artigo, deputado? Qual é o artigo? Só um minutinho, deputado. Só um minutinho. Calmem, deputados. Calmem, que a testemunha, como eu disse antes, pode ela solicitar o silêncio devido. Mas eu vou escutar a sua questão de ordem. Qual é a sua questão de ordem, deputado? Senhor presidente, a questão de ordem, Vossa Excelência, com muita pertinência, falou que a pessoa convidada, o general G. Dias, ele poderá ficar calado ou opinar. Agora, o relator, ele tem que trabalhar o objeto da discussão. E com todo respeito à fala do deputado Ricardo Salles, essa pergunta que ele fez não tem nexo causal com a CPI do MST. Deputado, eu vou lhe responder novamente. Cabe aos parlamentares fazerem os seus questionamentos. Se a testemunha, assim, quiser permanecer em silêncio, ela pode. Agora, nós não temos aqui a intenção e nem faremos qualquer tipo de proibição a qualquer fala de um parlamentar. Prossiga, deputado. General, eu vou repetir a pergunta. Simplificar a pergunta. O senhor entende que 64 foi algo positivo ou negativo para o Brasil dali por diante? A pergunta é simples. Deputado, obrigado pela pergunta, mas eu gostaria de me ater ao requerimento da minha convocação. Obrigado, deputado. Bom, eu obviamente esperava a resposta, porque quem entende, e aqui um bom recado aos demais militares, quem entende que 64 parou um movimento de avanço do comunismo do Brasil, que com o Jango dava uma bagunça danada... Vai voltar de novo. Fica quieto aí que nessa vez fala. Vai voltar de novo. Quem entende que interrompeu, eu acho que os militares... Tem que zerar meu tempo aí, por exemplo. Deputados,
Deputados, nós temos quantos inscritos aqui? Nós temos 23 inscritos após o relator. Pode voltar mais um minuto. Nós temos 23 inscritos após o relator. Eu vou repetir. Cabe à testemunha, e assim ela tem total direito, de fazer o posicionamento de permanecer em silêncio. Então, independente de quem vai perguntar, a testemunha exercerá o seu direito ou irá também responder. Prossiga, deputado. Vou retomar. General, repito, a força, o Exército Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Ô, deputada, o senhor aguarda. Prossegue. Coloca mais 30 segundos, por favor. Mais 30 segundos, por favor. Deputados. Deputada. Deputados, vamos prosseguir com a relatoria. Obrigado. Bom, vamos retomar. Eu gostaria muito que o senhor se posicionasse sobre isso, porque isso diz respeito à instituição que o senhor serviu por 40 anos. O relator tem 34 minutos. Se os senhores continuarem, interrompendo, nós vamos continuar muito tempo aqui. Tranquilo. Ok, tranquilo. Calma, deputado. Dá 30 segundos, por favor. Vamos voltar aqui aos trabalhos. General, vou repetir. A pergunta se justifica para que nós saibamos se, neste horizonte de tempo, de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de 3 estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Última oportunidade, os seus militares, seus colegas, estão assistindo. Vamos respeitar a fala do testemunha, por favor. Pode falar. Deputado, isso não é objeto da investigação dessa comissão. A minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. Então, como o senhor se recusa a se posicionar a favor da história da sua instituição, eu vou prosseguir. Eu fiz um levantamento com os oficiais, seus colegas, contemporâneos ou não, da Academia Militar. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na Academia Militar. 2 foram expulsos e 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da Academia Militar? Presidente.
Só pode usar o microfone, general. Tá desligado. Alô, som. A testemunha irá responder, depois eu respondo a questão de ordem. Qual é a resposta? Deputados, olha só, eu vou... A testemunha já falou que vai permanecer em silêncio. A testemunha acabou de informar que vai permanecer em silêncio em relação a este questionamento. Ok. Eu vou passar a palavra para a sua questão de ordem, deputado. Questão de ordem. A testemunha... Qual é o artigo, deputado? 36, senhor presidente. Qual é? O artigo... Qual é o artigo? Só um minutinho. Qual é o artigo? Só um minutinho. Deputados, atenção. Se nós tivermos mais questões de ordens protelatórias, se as perguntas não são pertinentes, cabe à testemunha silenciar. Não adianta, não vai ser cada questionamento que nós vamos aceitar as questões de ordem. A questão de ordem, se for de cunho... Só um minutinho. A questão de ordem será respondida nesta vez, mas eu lembro claramente que a testemunha pode permanecer em silêncio. Eu não vou aqui verificar se os deputados da direita, do centro, da esquerda, vão fazer questionamentos pertinentes. Eu vou esperar e ele responde ou não responde. É assim, e esta testemunha tem o direito, por habeas corpus, de permanecer em silêncio. Pode acontecer... Deputado, estou falando, deputado. O senhor permaneça. Na sua oportunidade, o senhor fala. Na sua oportunidade, o senhor fala. Como é o nome do deputado? Aquele deputado? Não, aquele ali. Deputado Paulão. Estou falando com o deputado Paulão. Deputado Paulão. Argumente a sua questão de ordem. Senhor presidente, a minha questão de ordem não é protelatória, senhor presidente. A questão de ordem é o seguinte. Foi definido o convocatório e o convite. O coronel G. Dias está aqui respondendo as perguntas. Ele tem direito de fazer silêncio. Mas é necessário a gente qualificar o debate. A fala do relator, ela desqualifica, entra no campo pessoal. O objeto é a CPI. Não está tendo nexo causal. Aí o objeto nosso é desqualificar essa CPI, senhor presidente. O senhor, inclusive, que é um homem também do Exército Brasileiro, poderia, inclusive, estar fazendo defesa do coronel G. Dias, já que o relator está desqualificando um companheiro seu de farda. Isso é atacar a moral de um cidadão, senhor presidente. Não tem nexo causal com o objeto. Ok. Deputado Paulão, essa questão de ordem já está decidida. Nós vamos atentar, eu vou pedir para o deputado Ricardo Salles, ok, para continuar. Vamos continuar. Restitui o tempo aí, meus 35 minutos. Prossiga, Ricardo. Vamos retomar, então, aqui a fala, senhor presidente. Eu vou chegar, deputado Paulão, rapidamente só um minutinho, questão de ordem. De causalidade. Só um minutinho, deputado Ricardo. Que estão sendo feitas. Só um minutinho, questão de ordem. Qual é o artigo, deputada Sâmia? Presidente, artigo 15, com inciso 8º, e também o artigo 41, inciso 2º. Presidente, ambos os artigos dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros até hoje chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Milhares de mães até hoje a fala choram da deputada. porque seus filhos tiveram que enfrentar os horrores da ditadura militar. Deixa eu terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. Inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal, que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional.
Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN. Não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN. Não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas, na verdade, está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamento. Obrigado, deputada. Essa matéria não é questão de ordem. Vamos prosseguir com a oitiva. Bom, a deputada que não gosta de ser interrompida, mas é a que interrompe todo mundo, precisa, fica na sua aí, da sua questão de ordem. A sua fala omite, deputada, você que corta, interrompe e ofende todo mundo, depois se vitimiza. Esquece que nesse exato momento os países que você apoia e o grupo que te apoia, que é a Frente Nacional de Luta, cujo líder, marido da sua assessora, vai estar aqui na quinta-feira, aí vai explicar bem a sua relação política com o Zé Rainha, esse grupo e essa turma de esquerda é a efetiva demonstração presente do que você está dizendo que é crime contra as pessoas. A Venezuela, Cuba, a Nicarágua e tudo isso. Portanto, eu acho que sim, ao contrário do general que não quis se manifestar, eu acho que 64, apesar dos problemas que teve, e não dou esses descontos, foi melhor o Brasil ir para o lado da direita do que ir para a esquerda. Basta ver o que aconteceu com Cuba, Venezuela e Argentina. Dito isso, deputada, fica quieto aí, Marcon. Dito isso, vamos continuar aqui. Por que eu fiz esses questionamentos, general? Porque o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à legítima defesa, o desrespeito às pessoas praticadas pelo MST e vários outros grupos, inclusive a Frente Nacional de Luta, umbilicalmente ligada à deputada que vem sempre interrompendo os colegas, isto vai totalmente contra os estamentos constitucionais. E foi justamente para defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário, porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda. Porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui. Olha a turma que interrompe. Vamos lá. Por que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Não tem questão de ordem nenhuma. A questão aqui é a seguinte, presidente. A questão é muito simples. Ele vai terminar de fazer a pergunta e nós vamos dar a questão de ordem. Eu estou no meu tempo, eu vou fazer, como diz a deputada, eu estou no meu tempo. Respeite. A questão que está sendo trazida... Mas ninguém falou nada. Por favor, Por favor, eu vou aceitar. Doutor, eu vou aceitar a orientação. Deputados, por favor. Por favor, deputados. Deputado Éder, por favor. Deputados, por favor. Retirem. Por favor, retirem. Ok. Deputado Éder, por favor. Eu peço aí que o pessoal retira para mim, por favor, solicita. Eu aceito aí o acolhimento do deputado. Aceito o acolhimento do advogado, por favor.
Só um minutinho. Só um minutinho. Retira para nós ali, por favor. Deputado Éder, por favor, vamos respeitar aqui. Só um minutinho. Ele está falando e após a gente vai dar a questão de ordem. Tem que somar mais um minuto, né? Joga ali, por favor. Éder. Deputado Éder. Por favor. Eles travaram pausa. Dá mais um minuto ali. Um minuto. Deputados, ele vai terminar o questionamento e a gente vai dar... Vamos escutar a questão de ordem. Por favor, termine o seu questionamento, deputado. General, vamos voltar aqui. O motivo da pergunta, Paulão, foi justamente para situar ideologicamente aonde se insere a testemunha. Porque, evidentemente, espera a sua vez, há uma questão de alinhamento com o governo do presidente Lula e com as omissões que têm sido praticadas. A carreira militar, a senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Deputados. Depois não adianta se vitimizar, não. Vamos continuar aqui a interpelação. Eu já informei que eu vou escutar a questão de ordem após a pergunta do relator. Está interrompendo de novo, outra que gosta de se vitimizar. Vamos lá. Bom, general, vamos continuar. As perguntas têm um escopo claro de situar qual é a sua opinião político-ideológica em relação aos fatos relativos às invasões de terra. Eu fiz o histórico justamente para lhe dizer que a Força, Exército, que o senhor mencionou com muito orgulho, 40 anos de serviço, 44, é majoritariamente contra tudo isso que está acontecendo. E o senhor, como general de 3 estrelas, esperava-se que fosse contra também. O fato do senhor não ser contra explica muito o senhor não se posicionar sobre 64. E, por fim, para encerrar esse capítulo do enquadramento, espera a sua vez, que não é agora. O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia. 29 minutos ali, 29 minutos. Ok? O senhor não foi a general de 4 estrelas por causa do episódio da Bahia, que o senhor, à época da rebelião da PM no Estado, foi se confraternizar com o hoje senador Jacques Wagner. E por isso foi punido pelo Exército pela segunda vez. Não bastasse o episódio de 75, da cola na prova final da academia, o senhor foi se envolver e recebeu homenagem do Palácio do Governo à época do depois ministro governador Jacques Wagner. Então, como o senhor fez o compromisso de dizer a verdade, esta é a verdade. General, não interrompa que não é a sua vez. Esta é a verdade. Toda essa história, por toda essa... Fica quieto, você foi caçado por desviar dinheiro da UMST, não enche a paciência. A questão, general, a questão é muito simples. Caçado por desviar dinheiro não tem voz aqui, não. Bom, a questão aqui é muito simples. Deputados... Feita essa consideração... Deputados... Vamos... Deputados... Caçado por desviar dinheiro. Aliás, essa CPI vai expor o seu desvio de dinheiro. Deputados... Vamos lá. Prossiga com o questionamento, deputado. Desviador de dinheiro. Manipulador de miserável. Deputados... Deputados... Atenção, deputados... Todos os senhores terão oportunidade de fala. Eu já falei que nós não temos aqui como cercear e nem iremos cercear a voz de ninguém nas suas falas. A palavra está com o relator. Prossiga, relator. Muito bem. Senhor presidente, agora bem enquadrada a questão sobre a escolha ideológica e sobre o lado que aparentemente adotou o general, vamos à questão específica aqui. O senhor participou, na qualidade de membro da transição, da elaboração do decreto 11.331 de 2023, que define, dentre outras questões, como deve se portar o GSI diante das ameaças de terrorismo. O senhor participou da elaboração do decreto? Não. Bom, mas foi feito pelo seu grupo de transição durante o governo. Portanto, grupo de transição esse que o senhor participou. Está aqui o seu nome no grupo.
Bom, então vamos confrontar a documentação depois. Mas, de qualquer forma, participando da elaboração do decreto ou não, o fato é que este decreto define, e eu vou ler aqui, da seguinte forma. Atribuições do GSI. Realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes ao terrorismo e as ações destinadas à sua prevenção e sua neutralização e intercambiar subsídios para avaliação de risco e ameaça terrorista. Então, aqui os incisos e artigos pertinentes ao decreto, não vou alongar nisso. Por outro lado, os parâmetros dos manuais militares definem as seguintes questões como referência de terrorismo. Violência física ou psicológica ou ameaça de violência, amplamente presente nessas invasões que nós temos visto no período que eu estava à frente do GSI. Violência contra pessoas ou propriedade pública ou privadas, alvos diretos, visando alcançar alvos indiretos, sensibilizando o público em geral ou pressionando o governo para tanto, exatamente a defesa que se faz aqui. 3. Geração de medo ou terror, acontece amplamente nessas invasões e nesses crimes. 4. Violência dirigida primeiramente contra os civis, é o caso dos proprietários. 5. Motivação política, ideológica, social, religiosa, filosófica, étnica ou racial. E, por fim, coerção direta sobre as vítimas visando constranger o poder público a fazer ou deixar de fazer algo no campo político ou administrativo. Essa é a definição dos manuais militares presentes, que, conjugado com o decreto, deixam claro a atribuição do GSI, que o senhor comandou durante 3 meses, de monitorar, informar e agir, nem que fosse disseminando, como no passado foi feito, às autoridades de segurança pública dos respectivos estados, onde tais medidas deveriam ser tomadas diante das invasões iminentes ou concretas havidas naquele período. Pergunto, quantos relatórios de risco de invasão de terras, de crimes correlatos, seja na iminência ou recém-realizados, o senhor, através do GSI e da ABIN, encaminhou às secretarias de Estado da Segurança Pública? A ABIN ficou sobre a égide do GSI do dia 2 de janeiro até o dia 1 de março. O senhor, somando os dias, dá exatamente 38 dias em que a ABIN ficou sobre a gestão do Gabinete de Segurança Institucional. Neste período, eu não recebi, através do Correio Sisbin, que é o órgão de trâmite de documento do Sistema Brasileiro de Inteligência, nenhum relatório concernente ao assunto em epígrafe. Muito bem. Então, o senhor reconhece aqui que a ABIN, sob a sua administração, não gerou os relatórios para os quais o decreto e o manual aqui referido determinam. Não gerou os decretos. Não gerou os relatórios. Senhor presidente, eu estou insistindo na minha questão de ordem. Ok, deputada. Ele vai... Já perguntou, deputada? Qual é a sua questão de ordem, deputada? Só tem que liberar. Com base no artigo 175, inciso 1, 3, e também com a decisão do HC concedida ao general G. Dias. É óbvio que o senhor não 3 pode... minutos ali, por favor. É óbvio que o senhor, como presidente, não pode intervir no conteúdo das falas, mas pode muito bem estabelecer o seu curso de acordo com o regimento interno e na sua forma. O regimento interno é claro de dizer que em uma proposição não se pode desviar da questão em debate e nem usar linguagem imprópria. Isso está no artigo 175. E na decisão do habeas corpus, que Vossa Excelência leu para nós antes de iniciar, além do silêncio que é concedido ao general G. Dias, diz claramente no 3º item, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. O que nós vimos nessa sessão foi uma pleia de constrangimentos, foi um molestamento que estão fazendo ao general G. Dias. Seja pelas palavras do relator, que quer colocar na boca do general G. Dias algo que ele não diz e quer tirar dele um sentimento que ele também não expressou, seja agora nessa coisa feia aqui da CPI, de mostrar uma melancia para ganhar as redes sociais, porque é isso que essa gente gosta de fazer, inclusive desrespeitando o general. Então, Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, tem o dever de intervir no curso. Quero dizer para Vossa Excelência que foi muito correto o fato de Vossa Excelência retirar daqui aquele pedaço de melancia e acabar com a palhaçada e o circo que estava se formando. Mas nós temos que respeitar o depoente. Se ele não responder, está no direito dele não responder. Ele não pode ser molestado, ele não pode ser constrangido. E aqui foram trazidos fatos que não têm nada a ver com a discussão. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aliás, já falei aqui mais de uma vez, foi criado em 1984, e não antes de 1964. Foi criado no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, e foi resultado da luta de agricultores pequenos que tiveram suas áreas alagadas pela barragem de Itaipu e outras barragens que se formaram ao longo do rio Iguaçu. Foi essa luta que foi criada. Não tem nada a ver com ideologia, com comunismo, tem nada a ver. Sistematicamente tenta se ligar. Então, o que foi feito aqui é um constrangimento. Eu quero pedir desculpas, general G. Dias.
desculpa. Essa casa não podia ter feito isso, essa comissão não podia ter feito isso com o senhor. O senhor veio aqui prestar o depoimento, veio amparado no habeas corpus, veio com direito estabelecido. Parabenizar aqui o doutor Calegari pela intervenção que fez para restabelecer a ordem. Então, desculpa, general G. Dias, porque aqui o que nós tivemos foi uma demonstração de desrespeito, covardia, desvio do objeto que tinha que ser colocado e desrespeito total à sua situação. Então, nos desculpe por isso. E reiterando, se é para discutir MST, é para discutir MST. E se o general diz que não recebeu nenhum relato, não recebeu nenhum relato. Se quer perguntar se foi feito ou por que não foi feito, aí pergunta-se a BIM e não ao general. Ok. Deputada Gleisi, a senhora tem parcela de razão e até vou lhe expor que o doutor André Calegari, na sua primeira oportunidade que ele se pronunciou, nós já atendemos ele, que é a defesa. Nós não podemos fazer o mesmo com deputados que se dizem de governo ou de oposição, senão realmente nós iríamos cercear a palavra de vários parlamentares aqui. Então, enquanto o parlamentar estiver falando, nós vamos respeitar a sua fala. Agora, se o doutor André Calegari, assim, julgar e levar a pauta a essa presidência, nós vamos analisar. Muito obrigado. Prossiga, por favor. Muito bem. Então, eu vou recolocar a pergunta. O senhor não recebeu, já referiu. Pergunto, o senhor tem conhecimento se a ABIN produziu esses relatórios? Todo relatório que a ABIN produz, no seu final, tem lá uma palavrinha, difusão. Ela distribui o relatório, normalmente, para as áreas interessadas do sistema SISBIM. O sistema SISBIM é um colegiado. A ABIN é um órgão de administração direta do setor público, em que tem, sob sua gestão, 26 superintendências, e está, na realidade, na aditância de 18 países. Então, normalmente, todo relatório que chega ao gabinete, ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele chega, primeiramente, ao secretário executivo e ao chefe de gabinete. E ele é extraído do computador por um sistema de criptografia. Bem, aí o ministro toma conhecimento e vê na difusão para onde foi este relatório. Então, eu não recebi, no 38 dias, um mês, um pouquinho, em que a ABIN ficou sob a minha gestão, nenhum relatório. Haja vista, senhores deputados e deputadas, a ABIN, quando o doutor Saulo assumiu, ela estava em fase de recomposição, mudança dos superintendentes, mudança dos diretores internos e reestruturando a sua gestão interna. Eu, como ministro, não recebi nenhum relatório de inteligência pelo sistema SISBIM. Obrigado, general. Bom, o relatório, o senhor já mencionou que não recebeu. Nós vamos, evidentemente, proceder à formalização ABIN através do órgão próprio aqui da Câmara dos Deputados, que faz o monitoramento das questões confidenciais. Eu sugiro, deputado, para facilitar o trabalho do senhor, o Senado tem um órgão de gestão e controle da BIM, um órgão externo. Sim, a Câmara faz parte. Não, a SECAI. A SECAI faz esse papel de órgão externo. Na realidade, a BIM ela tem vários órgãos de gestão que fiscalizam ela. O sistema, um é a BIM, o outro é o TCU, o outro é a SECAI. Então, a SECAI ela tem por obrigação, viu, deputado, de fazer isso. Eu acho que isso é bom para vocês, porque vocês têm noção, na realidade, do trabalho interno da BIM, gestado, logicamente, por essa gestão externa da comissão mista. Obrigado, deputado. Vou ser direto, rápido, até porque eu sei que o general não vai responder absolutamente nada. Ele fez parte do GSI, e vários já falaram aqui dos conhecimentos das invasões, das ações terroristas, e ele negou que tenha tido alguma informação. Por isso não fez nada. Mas a minha preocupação, senhores deputados, comunistas e não comunistas, é a situação do 8 de janeiro. Eu quero saber até onde o MST não participou do 8 de janeiro. Porque é simples, senhor general. A CNN divulgou um vídeo com Vossa Senhoria, lá dentro, na antessala do presidente da República, com várias pessoas, subalternos seus, e inclusive na maior intimidade com quem estava quebrando. Servindo água, café, direcionando para um lado, para o outro, saída, entrada, tudo. O senhor estava fazendo como ministro do GSI. A minha indagação é exatamente isso. Essas pessoas que estavam no quebra-quebra, e inclusive chegaram lá antes dos patriotas que foram para lá atraídos posteriormente. Essas pessoas não eram membros captados do MST que esta corja de comunistas tanto defendem? Não eram eles que estavam lá no quebra-quebra,
orientados, tomando café, bebendo água. Onde estava o seu poder de agir, que nada fez? Eu queria poder entender, senhor general, se não era tudo isso parte de um plano comunista para colocar na costa de patriotas que hoje estão lá presos o 8 de janeiro, que foi executado sobre suas vistas. Sobre suas vistas. E absolutamente o senhor nada fez. Vossa senhoria sabia disso? Vossa senhoria fez parte disso? Ou vossa senhoria só se omitiu a tudo isso? Não se envergonha, senhor general, em estar presente no dia, hora e local e não ter feito absolutamente nada? O senhor não acha que teria a obrigação de agir, até porque tinha o poder institucional e por obrigação de fazê-lo? Por que não o fez? Eu quero dizer, para finalizar, senhor general, que o senhor não honra a farda que vestiu do Exército Brasileiro. Que o senhor nunca representou a tropa do Exército Brasileiro. Selva. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a deputada Sâmia Bonfim. E há muitos dos parlamentares que estão aqui nessa CPI, o próprio presidente dessa CPI responde no inquérito do senhor Alexandre de Moraes por envolvimento na convocação dos atos desde novembro, lá no seu estado do Rio Grande do Sul, algo que foi identificado pela própria Polícia Civil do Rio Grande do Sul e que foi anexado no inquérito do Alexandre de Moraes, vem querer dizer que seria um movimento social que é parte daquele ato golpista? Os senhores, em breve, vão responder por toda a tentativa de cerceamento das liberdades democráticas no Brasil, pela tentativa de golpe de Estado. E é fundamental que, inclusive, a reunião da CPMI do dia de hoje, que aí sim conversou com aquele que era responsável pelo sistema de monitoramento à época, possa chegar nos golpistas, inclusive do agro, que financiam as campanhas de vossas excelências e que gostariam que o movimento social paralisasse. Mas, como eu disse e repito, estavam agitando que seria uma grande vitória dessa CPI, que não havia mais ocupações pelo país. Pois bem, ninguém coloca cabresto no movimento social e a luta segue. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, gostaria de fazer transcrição nos autos do relatório, peço à nossa assessoria que prepare, da afirmação da colega de que, se algum governo determinou a ABIN que monitorasse os movimentos sociais, praticou crime. Então, justamente em resposta a essa afirmação peremptória dos donos da verdade aqui, eu gostaria de simplesmente ler 9 de janeiro de 2009, portanto, o governo Lula, a ABIN monitora movimento sem terra. Presidente da República determina, mais uma vez falar, determina que a Agência Brasileira de Inteligência monitore o movimento sem terra. Então, como a senhora disse que quem mandou monitorar o movimento social... Um monitoramento sistemático e permanente sobre os movimentos sociais. Está aqui. É isso que não pode ser feito e isso é que incorre. Então, Lula é criminoso. A sua afirmação de que o presidente Lula praticou criminoso. Não, quem está acusando é vossa excelência, que não pode haver um monitoramento sistemático e permanente dos movimentos sociais. Eu disse. É só voltar a fita. É só voltar a fita. É por isso que eles colam na escola. Com a palavra, deputado Coronel Crisóstomo, pelo tempo de liderança. Senhor presidente, grato por essa oportunidade. Senhores parlamentares, General G. Dias, primeiramente, com coração rachado, eu vou primeiramente lhe cumprimentar como soldado. Estou lhe cumprimentando como soldado e agora me visto de parlamentar federal. E digo a Vossa Excelência, é muito triste, eu como soldado do Exército, deste lado, do lado aqui de parlamentar, e o senhor como general do meu Exército, aí, numa inquirição sobre fatos muito relevantes no Brasil, que infelizmente fatos que envergonham os brasileiros. Confesso ao senhor que não é fácil eu aqui tratar diretamente com Vossa Excelência. Como general de divisão, como conheci vários e convivi com vários e fui comandado por vários. Assim como generais de exército. A exemplo de um grande líder, que a esse eu me curvo, o general Vilas Boas, o qual trabalhei 2 anos no gabinete dele. E diante do senhor, general, os senhores nos ensinaram na caserna o seguinte: sempre fale a verdade, mesmo que ela doa. Isso a caserna ensina. Mesmo que você tenha que pagar, fale a verdade. A mentira na caserna não vale.
E eu acho que o senhor não esqueceu disso, excelência. Avançando, general, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor não imagina o quanto o senhor leva lapada em Rondônia. Porque Rondônia é um estado de direita conservadora. E diante de fatos que eles viram, general, que o senhor aparece em vídeos, entristece não só os rondonienses, mas os brasileiros. Não é fácil, general. Eu, como soldado, que tive a sorte de chegar a coronel, diante de um general, ter que falar essas coisas. Confesso, Vossa Excelência, que pessoalmente nada tenho contra o senhor. Aliás, nem o conhecia pessoalmente ainda. Mas o senhor, como ministro de um outro senhor que envergonha o Brasil, o Barbudinho, que envergonha os brasileiros e que diz que vai atrás de quem votou no Bolsonaro, isso entristece, general. E o senhor, um homem que na caserna aprendeu que vale a verdade, vale o respeito, e que a caserna diz que nós defendemos o Brasil e os brasileiros. Nós representamos, nós não somos representantes do povo, Forças Armadas, mas somos protetores dos brasileiros. Eu não vejo o senhor dessa forma, general. É isso que me entristece. Que triste, general. É muito triste. Eu estou lhe dizendo, general, a voz da rua. A voz da rua, quando fala GD, eles se envergonham. Então eu digo para o senhor, general, como soldado, é triste eu falar isso, Zuco. Você também, que é do Exército. É triste, nesse momento, ter que falar de um general das Forças Armadas. Como eu já falei para o comandante do Exército, era tão bom caminhar e ouvir aplausos para as Forças Armadas, em especial para o Exército. Hoje, a cipoada é grande, general. A cipoada é forte. Por quê? Por maus exemplos contra os brasileiros. Nós não podemos fazer isso. Nós somos protetores da nacionalidade dessa nação. Quem carrega a arma, as armas mesmo, são as Forças Armadas. Ninguém faz nada contra as Forças Armadas. Basta ela enfiar o canhão dela, ninguém chega perto. Mas sabe para que servem os canhões? Sabe para que servem as armas? Para defender os brasileiros. E não para nos colocarmos contra eles, general. E isso, general, me perdoe. Me perdoe. Me entristeceu demais ver o senhor naquela imagem, dando águazinha gelada na boca das pessoas lá, general. E tinha um parlamentar lá, general. Eu queria até que o senhor respondesse no final. Esses parlamentares, tinha até deputada lá. Eu queria saber o seguinte, eles estavam representando o MST? Isso é importante saber. Eles aqui são defensores. Lá naquela data, eles invadiram, representando o MST? Faço esse pedido ao senhor. Porque é importante a gente saber. Porque tem gente que está aqui dentro. Então, general, eu como coronel diante do senhor, já prestei minha continência como soldado a respeito ao senhor como general. Mas como parlamentar, eu tenho que cumprir meu dever. Eu vim para cá para defender o meu povo de Rondônia, general. Defender o Brasil, defender o povo brasileiro. Eu não posso ficar calado, vendo e não falar nada e não defender os brasileiros. Eu tenho que cumprir a minha missão. Eu sei que o pessoal está ouvindo e está atento. Estão assistindo, estão atentos. E os deputados aqui também estão atentos. É muito triste isso, general. Talvez a imprensa vai falar, coronel, baixa o chicote no general. Infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. É triste. Anteriormente eu estava falando com o relator, e o relator, poxa, Crisóstomo é assim, mas eu tenho que cumprir a minha missão. Eu não posso sentar aqui e não falar nada da minha contrariedade do senhor, general. Eu vou solicitar uma coisa para o senhor. O senhor, como conhece esse governo, diga para o povo que governo é esse. É um governo que maltrata o povo, que quer implantar o comunismo no Brasil. O povo que apoia gente que invade. General, mataram pessoas em Rondônia. O MST mata gente em Rondônia lá, general. E o senhor não fala nada deles. Senta o cacete neles, general. O senhor tem essa oportunidade. Diga que o Barbudinho defende MST. É o momento que o senhor tem que fazer isso, excelência. General, para não ficar uma pergunta, peço a pergunta, faça a pergunta. General, aqueles parlamentares que estavam lá, eram apoiador do MST? De liderança. Senhor presidente, gostaria de pedir... Senhor presidente,
Gostaria de pedir horário de liderança da maioria, pode ser? Pode, deputado, só um minutinho. Sim. O senhor vai responder? Isso não é objeto dessa comissão, mas eu fico contente, o coronel, da sua vibração de falar para o seu Estado. Meus parabéns. Com a palavra...